Pois hoje, 22 de junho, e o Brasil começa a ser julgado. Por que eu digo o Brasil começa a ser julgado? Porque o Tribunal Superior Eleitoral começa a examinar a ação que pode levar o Bolsonaro à inelegibilidade. Mas, na verdade, Bolsonaro é a representação de uma parcela enorme, gigantesca, da sociedade brasileira. Ainda é. Basta ver a votação que ele obteve na última eleição. Bolsonaro vai ser julgado por um ato golpista, por uma tentativa que, do ponto de vista da política, na verdade, buscava angariar apoios internacionais para a quebra do regime democrático no Brasil. Isso está aí. Quando o Tribunal Superior Eleitoral leva à mesa a questão que pode redundar em inelegibilidades, na verdade, Bolsonaro teria que sair desse julgamento preso. Porque o que está posto ali, com vídeos, com imagens, e o mais interessante, e que está disponível a quem quiser ver, o problema é que existem muitas pessoas que não querem ver, um encadeamento de atos que foram sendo descobertos no meio do caminho, mostram que aquela ação transmitida pela TV pública, realizada dentro de um palácio de governo, estava encadeada, era coerente, era orgânica com uma série de outros movimentos que vinham sendo tratados pelo grupo Bolsonaro, pelo bolsonarismo. E o bolsonarismo, ele extrapola a figura do Bolsonaro, que o Bolsonaro é um cara esperto na política, mas ele é um cara que não é preparado do ponto de vista das questões mais sofisticadas da política. Não. Acreditem, não fosse um grupo de generais das Forças Armadas ter resistido, o tal de golpe de Estado poderia se viabilizar. Os Estados Unidos terem se manifestado naquele período contrários às pretensões foi muito importante para que o golpe de Estado não acontecesse. E mesmo assim, nós tivemos os episódios do Dia da Diplomação do Lula, nós tivemos o 8 de janeiro, nós tivemos agora todas as falas reveladas com altos oficiais do Exército buscando, insistindo, pedindo para que Bolsonaro assumisse o golpe. Eu não tenho dúvida, por exemplo, que se fosse dado o tal de golpe, Bolsonaro não lideraria o pós-golpe. Aconteceria mais ou menos como aconteceu com o Carlos Lacerda. Falo só em nome, porque do ponto de vista de capacidades intelectuais não existe comparação. Mas Lacerda apoiou o golpe militar de 64 e logo depois foi cassado. Por quê? Porque este tipo de movimento, estas quarteladas, elas mantêm o poder dentro de casa. E Bolsonaro foi expulso do Exército como indigno. E todos os generais sabem disso. Mesmo que Bolsonaro tenha praticado durante 4 anos seu esporte favorito, defecar sobre oficiais generais. E fez assim. São fatos. São coisas registradas, está aí para quem quiser ver. Então hoje, na verdade, quem vai a julgamento é a sociedade brasileira que elegeu alguém que não estava escondido, que não era desconhecido, que não tinha suas ações
maquiadas. Não, Bolsonaro sempre foi Bolsonaro. Sempre foi a cloaca. Sempre foi o sub-baixo clero. Bolsonaro e sua família e seu clã sempre viveram de política. Ou melhor, sempre viveram do aparato de Estado, da politicagem, dos exercícios de benefício pessoal sobre os cargos que ocuparam. Está aí para quem quiser ver. Olhem as rachadinhas, olhem as movimentações em dinheiro vivo, olhem aquele caminhão de imóveis comprados em dinheiro vivo, olhem os episódios das joias, vejam em que Bolsonaro se mete. Milícias. E este cara foi eleito com o voto dos brasileiros e em 2018 recebeu quase a metade da votação da população brasileira. Fez o que fez com o aparato de Estado. Agora, o Tribunal de Contas, Controladoria da União, estão começando a mostrar o que esse cara fez com as contas públicas, com os dinheiros públicos, para tentar obter a eleição que felizmente não obteve. Então, hoje, a sociedade brasileira vai a julgamento. Este pedaço da sociedade brasileira vai a julgamento. Vejam coisas que estão acontecendo agora no Rio de Janeiro e São Paulo. As investigações que estão sendo feitas sobre a pressão das milícias em cima de casas de religião. Coisas que não aconteciam no Brasil. E que, a partir de Bolsonaro, começaram a acontecer. Então, quando Bolsonaro vai a julgamento, não é Bolsonaro, é a sociedade brasileira. Eu espero, sinceramente, que a justiça permita aos brasileiros terem um mínimo de previsibilidade. Não é possível que a cada fato se inaugure um direito novo. Os exemplos da Lava Jato estão aí. Se temos a pretensão de sermos uma sociedade minimamente civilizada, o judiciário precisa contribuir também, exercendo adequadamente a sua função republicana e constitucional. Não é possível ter um direito para cada episódio. Não. A Constituição tem que ser uma só. E o povo brasileiro tem que se submeter à Constituição que ele, povo, construiu pela via democrática. Então, hoje é um dia importante. Vai ser um julgamento longo, todos dizem. Mas espero, sinceramente, que este, junto com aqueles outros que estão acontecendo no Supremo Tribunal Federal, que pretendem botar aqueles golpistas na cadeia, muitos ainda estão na cadeia. Muitos ainda serão descobertos. Espero que seja um marco para o Brasil como organização política. É certo, e basta ver a postura de determinada oposição, que também é certo, não tem líder, não tem organicidade, não tem o que dizer, agem nas casas legislativas contra o Brasil e em favor de si mesmas. Está aí para quem quiser ver. Como votam as matérias fiscais, as questões de interesse do país. Hoje, como eu já disse, quem está sendo julgado é o povo brasileiro na figura de um dos brasileiros mais nojentos que já foram produzidos nestas terras. Bolsonaro representa tudo que humanamente, politicamente, não presta neste país e que durante 4 anos nos governou com as consequências todas que todos sabemos.